E aí, pessoal, chegando hoje então na nossa dica número 11, falar um pouquinho sobre os pronomes pessoais oblíquos, o e a e o lhe, sendo que os pronomes o e a possuem as variações no, na, lo e lá, beleza? Então, antes da gente começar, se inscreve aí, a gente compartilha para passar adiante essa ideia aí, essas dicas. Comentem se gostaram, se não gostaram, comentem também, tranquilo, tá, gente? Então, pronomes oblíquos átomos. Então, o, a, no, na, lo, lá e lhe. Vamos começar com o lhe. Quando é que nós usamos o pronome lhe? O lhe é o único pronome que sempre carrega uma preposição. Ele sempre tem a preposição a. Pode ter o de, mas é mais raro, não é comum. Normal é a preposição a. Então, quando é que nós usamos o pronome lhe? Quando o verbo exige preposição a. Entreguei o material ao secretário. Entreguei-lhe o material. Entreguei a quem? Então, entreguei-lhe o material. Lhe substituindo o secretário. Os pronomes oblíquos são usados para substituir, para se referir a termos que já foram expressos na frase, né, gente, no texto. Então, lhe é usado quando os verbos exigem preposição a. Os pronomes lo e lá nós usamos quando os verbos terminam em rs ou z. Preciso entregar o relatório. Preciso entregar-lo. Então, troquei o relatório por lo. Claro que, quando o verbo termina em RSZ, nós eliminamos o R, o S ou o Z e colocamos o pronome entregar. Entregar-lo. Foi eliminado, foi suprimido o R. Os pronomes no e na. No e na são usados quando o verbo termina em som nasal. Quais são as terminações nasais do verbo? Em, oin, oin e ão. Se o verbo tiver uma dessas terminações, usamos no e na. Entregaram o relatório. Entregaram no. Então, no substitui o relatório porque o verbo terminou em ão. Entregarão. AM. Fechou? E o o e o a são usados nos demais casos. São os principais. Quando o verbo não exige preposição, quando o verbo não termina em RS ou Z, ou quando o verbo não termina em som nasal. Então, todos os demais casos usamos o e a. Vamos ver a questão, então? Assinale a alternativa em que o pronome que substitui a expressão destacada está em conformidade com a norma padrão de uso e de colocação dos pronomes. Então, alternativa A. A pergunta do título comporta vários níveis de resposta. Aí vamos analisar o verbo. A pergunta do título comporta o quê? Se eu perguntei o que, significa que vem objeto direto. O, a, no, na, lo e lá são os pronomes que exercem função de objeto direto. O lhe exerce função de objeto indireto, porque ele sempre carrega a preposição a. Os outros não têm preposição. Então ali comporta o quê? Vários níveis? Vários níveis, masculino plural. Então eu vou dizer comporta os. Por que eu usei os? Porque o verbo não termina em som nasal, não termina em RSZ e não exige preposição. Então, lhes comporta? Errado. Comporta os. B. A paternidade também encerra dimensões culturais. Encerra o quê? Objeto direto de novo. Encerra o quê? Não termina em RSZ, não termina em som nasal. Dimensões culturais, feminino plural. Então, encerra as. Fechou? Aqui está, a paternidade também encerra-lhes. O lhes é só quando o verbo exige preposição. Então, encerra-as. Portanto, não pode ser a nossa resposta. C. Demoraram muito até começar a trazer contribuições econômicas. Trazer o quê? De novo, objeto direto. Contribuições econômicas. Então, verbo terminou em R, verbo termina em RS ou Z, usamos lo e lá. São contribuições econômicas, feminino plural. Então, começar a trazer las. Fechou? E aqui diz trazer-las. O na, no, na, nos, nas são usados quando o verbo termina em som nasal. Na D. Para assegurar a sustentabilidade. Para assegurar o quê? De novo, objeto direto. E o verbo termina em R. Então, sustentabilidade feminino singular, para assegurar lá e não para lhe assegurar. Então, errado de novo. Sobrou só a E. Ficaria muito difícil manter taxas positivas de crescimento. Manter o quê? Todas têm objeto direto. De novo. Manter o quê? Taxas positivas. Feminino plural. Manter termina em R. Manter-las. Ficaria muito difícil mantê-las. O verbo terminou em R. Manter. Taxas positivas feminino plural. Mantê-las.
Então essa é a nossa resposta. Fechou? Então retomando rapidinho. Lhe, nós usamos quando o verbo exige preposição a. Noiná, quando o verbo termina em som nasal. Loilá, quando o verbo termina em R, S ou Z. Fechou? Não é tão complicado. Claro que depois teremos que estudar um pouquinho sobre a colocação pronominal. Se o pronome é usado antes, no meio ou depois do verbo. Isso aí também pode interferir. Nessa questão não interferiu, mas às vezes faz diferença. Tá, gente? Então, se inscrevam aí, compartilhem. Vamos explodir o canal aí. E até a próxima, tá, gente?